Cara, pra gente entender como a geopolítica funciona hoje, né, como esse jogo é jogado, nós temos alguns atores no mundo que se destacam. E um deles, sem dúvida, é o Kim Jong-un, né? Por mais que a Coreia do Norte receba todo tipo de sanção, né, dos países, principalmente dos Estados Unidos, o Kim Jong-un não deixa de se tornar um grande jogador por isso, né? Na verdade, ele é um grande jogador por isso, entendeu? Se os Estados Unidos está te sancionando, né, está jogando embargos econômicos sobre você, é porque você está jogando o jogo. Se ele não está fazendo isso, ou você é amigo dos Estados Unidos, ou você realmente é um Zé Ninguém, né, no jogo geopolítico, porque o que a gente tá vendo agora, que é um precedente, né, o Brasil receber tantas sanções, né, como tá recebendo, esses embargos, essas taxas que o Trump tá colocando sobre nós, é basicamente porque o Brasil finalmente, né, saiu um pouco debaixo da asa dos Estados Unidos, né, na questão dos BRICS, por exemplo, que é um puta de um bloco econômico. O que nós estamos fazendo, né, com a ascensão do BRICS, né, e toda a ascensão do Sul Global, né, tá fazendo com que os Estados Unidos, a Europa e todo o G7, né, por assim dizer, se desespere, né, porque o BRICS de fato é um rival dessas potências. Mas voltando ao Kim Jong-un, o que ele faz dentro da Coreia do Norte não é da conta de ninguém, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque realmente não é da conta de ninguém. Você não vê os Estados Unidos se intrometendo nos assuntos internos da Coreia do Norte. Você vê os Estados Unidos interferindo em assuntos internos aqui do Brasil, né? Você vê ele colocando pressão sobre o Brasil, você vê ele colocando pressão sobre a Venezuela, né? Por quê? Porque são países que não têm bomba atômica, né? A dissuasão nuclear, ela falhou miseravelmente, né, na questão de que nós achamos que a dissuasão nuclear, ela faria com que nós vivêssemos em paz. Isso foi quebrado pela Rússia de uma forma, né, assim, o mundo antes da guerra da Ucrânia é um e hoje é outro. Muito pelo fato dessa quebra, né, né, as relações internacionais, elas se moviam em torno, né, dessa premissa de que as bombas nucleares, né, é um paradoxo, mas as bombas nucleares nos salvariam de uma terceira guerra mundial. Isso não vai acontecer. Para mim, é mais óbvio do que nunca. Porém, essa dissuasão nuclear, ela é importante para que você não seja interferido diretamente em assuntos do seu país, né? Porque a Coreia do Norte algum dia pode ser invadida? Pode. Ela pode ser invadida, por que não? Entendeu? Não invadida de fato, né? Mas, por exemplo, algum país pode declarar guerra ao que ou se, assim como a Ucrânia, né, declarou guerra à Rússia, não que eles tivessem alguma opção, né? Mas isso aconteceu. Estão em guerra com a Rússia há anos e não importa que a Rússia tenha o maior arsenal nuclear do mundo, né? A guerra entre OTAN e Rússia, ela rola solto e é só o começo. Mas a aula que o Kim Jong-un dá é essa aula de que com um arsenal nuclear decente, você consegue evitar esse tipo de interferência, né? A Coreia do Norte, ela já é fechada o suficiente para não sofrer esse tipo de interferência. E aí vem aquela questão de que nós demonizamos o que a gente não consegue controlar, né? É uma coisa que isso acontece muito porque a Coreia do Norte tem todo tipo de horror, né? Isso é fato. Um país tão fechado como aquele, com certeza os caras tocam os zaralhos lá dentro e não tá nem aí. Mas não é porque, né, eles são fechados e são controlados, né? Eles se controlam e não deixam nada entrar, muito menos sair, né? Que eles são demônios da terra, né? Porque, não é porque os Estados Unidos têm parcerias como a Arábia Saudita, que é uma ditadura do mesmo jeito, que a Arábia Saudita não é esse demônio, né? A questão é que a gente demoniza o que não consegue controlar, isso é um fato, né? E a Coreia do Norte, ela tem todas as sanções em volta dela, mas ela não cai, e isso também tem um grande porém, né? Que é o fato dela ter as suas parcerias, por que não, né? O fato dela ser anti-americana, ela proporciona, né, para os aliados, né, que ela tem uma segurança de que, bom, o Kim Jong-un, ele é anti-Estados Unidos, né, anti-americano, então outras potências abraçam, né, o caso da Rússia, né, que recentemente fez diversas parcerias aí, troca de tecnologia, né, troca de tecnologia por parte da Rússia com a Coreia do Norte, que em troca ofereceu aí diversos munições e tudo isso para ajudar na guerra da Ucrânia, e isso é um tipo de parceria que rola mesmo e que faz com que a Coreia do Norte não caia com tantas sanções, né, que os Estados Unidos colocam em cima desse país. A China, por outro lado, mas
mas eu não acredito que a China seja tão parceira assim da Coreia do Norte, né. Nós temos sim, né, uma a gente acha, né, a gente tem aquela concepção de que essas potências, né, por exemplo, China e Rússia são parceiras, né, mas elas não são, né, elas estão, né, no momento de amizade, né, mas de uma forma muito conveniente, né. A própria Coreia do Norte não é amiga da Rússia, assim como não é amiga da China, até porque ela sabe que toda a divisão que aconteceu na Coreia, né, ela vem, né, de potências, né, ela vem de uma interferência externa, tanto da União Soviética, quanto dos Estados Unidos, quanto da China. A pergunta que fica é se acha até porque a Coreia do Norte, ela sabe que toda a divisão da Coreia vem de uma interferência externa, né, ela sabe que é culpa dos Estados Unidos, é culpa da União Soviética, é culpa de todas as potências que cercaram a Coreia e fizeram com que, né, o Paralelo 38 fosse criado e, a partir disso, a divisão de um país e de uma nação e de uma cultura fosse radicalizada, né. Hoje são, né, 2 Coreias completamente diferentes, mas que não era para ser assim, né. Só é assim por causa de uma interferência externa, mas isso a gente vai falar em outro vídeo. Então, a Coreia do Norte, ela se fecha e ela tem as suas parcerias, porque tem que ter, mas ela também não é idiota, né. Ela não é idiota, ela sobrevive dessa forma, mas você pode ter certeza que o rancor ali dentro, ela não só se materializa, né, em cima dos americanos. Eu tenho certeza disso, porque a história que é contada, a história, né, que a gente conhece, ela é uma história que é muito simples você botar a culpa nos Estados Unidos, né. Ah, porque a Coreia tá daquele jeito porque os Estados Unidos influenciaram, os Estados Unidos foram lá e fizeram acontecer. Não, é uma disputa e a Coreia estava nessa disputa, assim como a África estava na disputa, né. Assim como no final da Segunda Guerra, a Alemanha também foi rachada ao meio por conta dos Estados Unidos? Não, não é por conta dos Estados Unidos, é porque venceram a Alemanha, racharam ela no meio, porque foi uma divisão, né. Essa divisão, ela é muito clara e é muito evidente depois da Segunda Guerra Mundial. E a Coreia do Norte, ela tem muito para ensinar pra gente, né, porque eu digo assim, da forma de jogar a geopolítica, não me entenda mal, a gente tem que aprender com esses caras o que é bom, né, o que é ruim a gente joga fora, a gente descarta. Ninguém quer uma sociedade, ditatorial, ninguém quer isso, né. Porém, o fato desse país, né, ter feito todos os seus avanços tecnológicos, militares, fez com que hoje ele seja um país respeitado. Ah, mas eles têm a cultura deles, a forma com que né, você pode dizer que a forma com que os coreanos, né, no norte vivem de uma forma errada e tudo mais, porém, é a forma com que eles vivem lá. Você hoje não tem uma interferência externa como teve no passado, né. E hoje, se a Coreia do Norte virou aquilo, é por causa de uma é muito fácil a gente julgar, né, é muito fácil a gente vir aqui e julgar que: "Ah, aquele povo é daquele jeito". Não, aquele povo não é daquele jeito, porque o Sul não é daquele jeito. Por que que o Sul não é daquele jeito, né? Por quê? Era um país inteiro, era uma cultura só, foi rachado ao meio, né. "Ó, esse lado é pra você, esse lado é pra mim", né, resumindo resumindo a ópera é isso, foi rachado ao meio. É muito simples a gente falar que os caras são assim, eles não são assim, eles foram moldados pra ser assim, e a culpa tem que ser jogado em cima de alguém, com certeza. Lembrando, né, o vídeo não é sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre a Coreia do Norte sim, sobre a península coreana e como ela foi afetada, influenciada de uma forma externa. Tem o lance também do Kim Jong-un blefar demais, né, porque o que mais a Rússia faz também né, desde o começo da guerra com a Ucrânia, a Rússia vive falando sobre passar de uma linha vermelha ou coisa do tipo, e daí utilizar armas nucleares, e isso realmente acontece, mas a gente vai ter que pagar pra ver, né, vai ter que pagar pra ver no caso da Coreia do Norte, porque é toda uma ameaça, né, que a Coreia do Norte impõe ao mundo, principalmente às potências, então a gente fica com aquela impressão de que realmente ninguém pode chegar ali, que a Coreia do Norte realmente é intocável, porém até certo ponto, né, porque é um país que parece que é um vespeiro, que se você tocar vai virar bomba nuclear pra tudo quanto é lado, mas também ela também vai ser atingida, então meio que, resumindo, essa é a tal da dissuasão, você não vai me atacar porque eu vou te atacar, né. Então, se o Kim Jong-un, sabe, tem aquela pergunta se só blefa muito bem, e se a resposta for sim, ótimo também, blefar é melhor do que ser um país fraco e frágil, em que recebe não só sanções, mas também invasões militares e mudanças de regime forçada.